realidade. Daí nós entramos na intervenção do Império Romano, já em 63 a.C. O general Pompeu tomou Jerusalém e submeteu a nação judaica e instalou a Hircano II, Antipater, no poder. Este soberano, Títere, foi sucedido por seu filho Herodes, o Grande, depois da Batalha de Ácio, em 31 a.C. Herodes o Grande levou César Augusto a confirmá-lo no governo de toda a Palestina. Herodes tinha uma personalidade muito polêmica, embora fosse idumeu, e possuísse uma alma pagã, esforçava-se por ganhar a simpatia dos judeus. Para tanto, fortificou e embelezou Jerusalém, e reconstruiu o templo, e ajudava regularmente o povo. Todavia, era consumadamente cruel. Ordenou a morte do pai Hircano II e deu sua esposa Mariane, e também apontando como principal responsável pelo assassinato de 3 de seus filhos. Era este o Herodes que reinava na Judéia quando houve o nascimento de Jesus. Amém? Alguma dúvida nessa introdução? Eu fiquei me perguntando, quando o Espírito Santo me deu isso, o porquê, então, de fazer essa introdução. Então, veja bem que Deus estava calado, mas a história continuou até então chegar o nascimento de Jesus, que é onde nós vamos trabalhar, então, hoje, que é para que não fique dúvida e fique um estudo que nós possamos entender todo o acontecimento na história. Além da palavra, a história, então, que vinha se desenvolvendo nesse período. Até então, quando Deus anuncia que Maria ia estar grávida de Jesus Cristo. Aí Deus volta a falar. Então, veja bem, vamos partir propriamente dito para o primeiro versículo, que é os magos do Oriente. Então, esses magos, amados, vejam bem, não é estranho? Olha o que se fala, magos do Oriente. Esses homens eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta da religião hoje chamada Irã, então chamada Pérsia. Especializavam-se na astrologia, na medicina e nas suas ciências naturais. Naquela época, a astrologia era uma ciência pura, que nada tinha a ver com a astrologia de hoje, um ramo do espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. A importância deste fato é que Jesus é digno de honrarias reais. Os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino da redenção. Olha que coisa linda. Por que não foi judeus lá? Quem são esses reis magos? Eles são oriundos da onde? Por que eles se interessaram em ir lá visitar o rei dos reis, o rei dos judeus, o senhor dos senhores que estava então para nascer, ou já havia nascido? Porque não existe uma data específica de que eles visitaram Jesus. Aqui fala que de 40 dias até 2 anos. Eu tenho uma outra versão de estudo que fala que eles visitaram Jesus somente depois que Jesus foi apresentado no templo. Então, veja bem que desbanca aí o presépio. Desbanca o presépio. Que Jesus estava numa manjedoura, que aí estavam lá os animais, que chegaram os reis magos. Então, veja bem, amados, que há muita distorção que foram acontecendo ao longo do tempo nas religiões. Então, não é correto que realmente eles chegaram lá quando Jesus ainda estava naquela estrebaria onde nasceu. Até porque ele nasceu, foi obrigado a nascer num lugar daquele ali, porque não havia lugar nas hotelarias ou nos hotéis da época ou nas estalagens da época. Mas fica uma curiosidade, eu gostaria de saber se alguém sabe quem
são esses reis magos? Onde eles originaram? Oriundo de quem? Do que? Da onde? De quando? Alguém sabe? Amados, eu creio que em mais de 23 anos caminhando com Jesus, lendo Bíblia, essa passagem aqui eu já li muitas vezes em várias Bíblias diferentes, mas eu fui surpreendido mais uma vez pelo Espírito Santo. Porque esses reis magos, eles são nada mais, nada menos do que filhos de Abraão. Pastor Francisco, você está louco? Não, eu vou mostrar para vocês. Eu peço que alguém abra para mim, pode ser o pastor Assis, abre para mim em Gênesis 25, letra 1 ao 5, por favor. Gênesis 25, do 1 ao 5. Gênesis 25, do 1 ao 5. Abraão, então, veja bem. Amém? Amém. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zimrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquzã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assurreus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu os presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fosse morar na terra do Oriente. Eu falei até onde? Amém? Amém. E os magos, a Bíblia fala que eles vieram de onde? Oriente. Do Oriente. Então, veja bem, nós lemos o texto e não sabemos a origem desse povo gentil. Eles eram um povo gentil. Porém, olha como que Deus trabalha. Eles eram filhos de Abraão. Porque depois da morte de Sara, Abraão casou com Quetura e teve mais algumas concubinas, que até não agradava a Deus, né? Que Deus queria desde o início um só, marido e mulher. Porém, não havia lei, não havia instituído uma lei como começou lá em Moisés. Então Deus tolerava. Quero só fazer um parênteses aí a respeito disso, né? Porque senão pode haver depois entendimentos errados. Mas espera aí, né? Abraão, um homem santo, tal, que foi o pai da fé. Então veja bem que coisa interessante, esses homens pareciam ser simplesmente gentios, reis do Oriente, né? Porém, nasceu de Abraão e Deus fez promessa para Abraão, lá já quando houve o problema de Ismael com Agar, que deles sairiam reis. Então, veja bem que Deus cumpriu a promessa até nos filhos de Quetura e de outras concubinas, porque esses homens eram reis. Então, olha aqui, Deus trabalhando. E por que, veja bem, então, e por que esses homens, sendo rei, ou melhor, eles vieram para adorar o menino, porque pela a ciência do estudo dele, da astrologia, então eles vieram ver, né, o rei dos judeus. E nessa caminhada, nessa vinda, eles trouxeram e deram de presente o ouro, o incenso e a mirra. Então, veja bem que o ouro, o incenso e a mirra tem também aí um propósito. Não é simplesmente algo assim que eles ofereceram de presente. Porque, veja bem, ó, os presentes recebidos pelo menino Jesus foram ouro, incenso e mirra. Cada presente recebido por Jesus possui um sentido muito importante para nós. Ou seja, o ouro aponta para a sua realeza. Jesus Cristo foi o único ser neste mundo que já nasceu rei.
Porque ninguém nasce rei, concorda comigo? Ele nasce descendente de um rei, é um príncipe, mas ele só se torna rei quando o rei é destituído. Ou ele morre, né? De alguma forma ele é destituído. Jesus já nasceu rei. Então, eles foram oferecer ouro reconhecendo o reinado de Cristo, reconhecendo que Jesus já era rei desde o nascimento. O incenso aponta para a sua divindade. Só se oferece incenso a uma divindade. Sendo filho de Deus, Jesus Cristo é o mesmo divino e poderoso. Então, veja bem que aí eles também já exaltaram o lado divino de Cristo, né? Ele estava nascendo semente de mulher, de uma carne, mas eles já estavam reconhecendo aí a divindade, o lado divino de Cristo. E a mirra aponta para a sua humanidade. Sendo homem, Jesus Cristo também se identificou com o sofrimento humano e deu a sua vida por todos nós. Jesus Cristo é o verdadeiro e maior presente que Deus deu para o mundo. Então, amados, veja que no momento que eles, né, fazem essa oferenda, simplesmente a gente, quando lê, então, por quê? Por que eles ofereceram esse tipo de presente? Ah, não era só para presentear, não. Tudo isso tinha um propósito, né? E nós sabemos quem sempre trabalhou por detrás disso, sempre o Pai preparando tudo para Jesus e preparando tudo para a humanidade. Mas no caminhar do estudo, nós vamos ver que, como já leu no texto, nem tudo que o Pai para nós entendemos. E nem tudo são flores, nem tudo são caminho com pétalas de rosa, né? Então, há também batalhas, há também lutas. Até aí tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Só para quem tiver alguma pergunta, ou levanta a mãozinha, ou pode clicar lá nos 3 pontinhos, e aí aparece a mãozinha, o pastor vai escutar, não é? Vai ver a mãozinha, e aí vai visualizar a mãozinha e vai dar a oportunidade a quem quiser perguntar alguma coisa, amém? Por mim, até agora, tudo bem, irmão Francisco. Amém, então. Deixa eu só dar uma... Parei aqui no Oriente de Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Então, os reis magos aí respondendo para Herodes, né? Então, veja bem, deixa eu só mudar aqui uma versão. Rei honrado, reis honrando um rei, uma demonstração do reinado de Cristo. Aí vem, onde está, eles perguntando, o rei dos judeus que vos nasceu, porque do Oriente vimos a sua estrela ressurgindo. Então, veja bem, amados. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Turbou-se e toda a Jerusalém com ele. E convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então, veja bem que o caminho deles, né, estava sendo orientado, então, pela estrela que eles seguiam. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque em ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, vejam bem, então Herodes, chamando-se secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide
e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então veja bem, a astúcia de Herodes aí. O anjo, né, o diabo se travestindo em anjo de luz, né? É o que nós estamos vendo aí. Ele querendo enganar os reis magos ali, dizendo que também queria adorar. E, na verdade, nós vemos pela palavra que ele estava, sim, usando a astúcia para depois poder, vamos falar assim, já com intenção de matar Jesus. Então, veja que a coisa é muito séria. Então, muitas vezes, veja bem, nós, como os filhos de Deus, sofremos as mesmas situações. Muitas vezes, pessoas que vêm com engano, né? Vêm com engano, com perguntas, com segundas intenções. Então, é aí que a palavra fala para nós que nós temos que ser mansos como uma pomba, mas astuto como uma serpente, em situações desse tipo. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Deixa eu ver aqui uma outra tradução que tem aqui. Então, tu, Belém, não és a menor quando de ti procede o maior, o rei e o sumo pastor. Então, Herodes, ali, a falsa adoração é como um assassinato. Herodes quis saber a respeito do tempo. Então, veja bem que a desculpa que ele usou era uma falsa adoração. Agora me chegou a palavra. Era uma falsa adoração. Na verdade, ele não queria adorar coisa nenhuma, porque, como a gente lê o texto, nós sabemos o resultado que isso foi. Então, enviando a Belém, disse-lhes: ide averiguai diligentemente a respeito do menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que eu também o adore. Então, eles pagaram um alto preço para estar ali. Herodes queria cortesia. Herodes, muito astuto, vê a situação que nós lemos. Lá na história, quem era Herodes? Um homem sarcástico, um homem astuto, um homem que realmente, vamos falar assim, mandou matar o próprio pai. Então, olha a situação que Cristo já estava vivendo, né, como homem sem saber, ou como uma criança, como um ser humano. E nem os pais sabiam. Mas uma coisa que ele não sabia é que tinha alguém cuidando. Irmãos, eu quero mostrar com isso o tamanho do cuidado que Deus tem com a nossa vida. Porque, veja bem, quem era Jesus nesse momento? Filho de Deus, uma criança. Quem somos nós nesse momento? Nesse momento, filhos de Deus. Então, existe um cuidado paterno às 24 horas da nossa vida, em tudo. Agora, quando que nós desfrutamos, quando que nós podemos desfrutar dessa paternidade? Quando que realmente, quando descansamos? Quando nós, veja bem, entregamos as nossas situações ao Senhor. Ali, nessa situação, Maria e José não estavam nem sabendo da situação de Herodes. Ele estava tentando ser astuto com o rei magos para descobrir onde o menino estava. O menino era um recém-nascido. Então, veja bem, quem era o único que podia cuidar? Deus, o Pai. Não tinha outra situação, não tinha outra pessoa, não tinha mais ninguém para poder já estar dando livramento aí para o Senhor Jesus, ainda quando neném recém-nascido. Enquanto eles ouviram o rei, partiram, e eis que a estrela que havia visto no oriente ia imediatamente e adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde o menino encontrava. O trabalho da estrela é revelar onde está Cristo. A estrela lhes indicaria onde ele estava e eles não teriam trabalho algum para encontrá-lo, né? Tipo do Espírito Santo. Então, essa estrela, ela estava fazendo um trabalho tipo do Espírito Santo. Essa estrela estava fazendo o que para os reis do Oriente?
dando o caminho, dando a direção, né? Conduzindo eles, que é o que nós precisamos. Dando ouvido para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Por isso que a palavra fala, quando ouvires a tua voz, né, não endureçais o coração. Por quê? Porque nós não vamos ver a estrela, nós não vamos ter direção, porque nós não... Então, essa estrela, ela era uma prefiguração, um tipo do Espírito Santo. Porque até então o Espírito Santo não tinha sido derramado. Ele só foi derramado muito depois, lá no Pentecostes, que nós conhecemos, sabemos da história, né? Estou no 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com imenso júbilo. Aí eu quero aqui fazer um parênteses, lá no Salmo 22, 9, não é necessário abrir, eu vou ler por aqui. Porque tu és o que me recolheste do ventre materno. Deste-me confiança quando estava nos seios de minha mãe. 22, 9, 22, 10. Nos teus braços fui entregue desde o ventre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Então vê que lá no Salmo 22, tudo vinha. Então Jesus foi profetizado desde lá de Gênesis, naquele momento, né, em que Deus fala com a serpente ali, e fala que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher, que era Cristo, já apontava para Cristo, pisaria na cabeça da serpente. Então, veja bem que os estudiosos da palavra, os escribas, os fariseus, né, aqueles homens que eram grandes estudiosos da palavra, o que eles entenderam, por que eles combateram tanto Cristo, por que eles não aceitavam Cristo? Porque eles entenderam pelas Escrituras que quando a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, é que eles seriam um grande rei, mas que montaria um exército, que seria um líder de um exército, que então destruiria, vamos falar assim, na época, os romanos, que eram os romanos debaixo de um senhorio romano que eles estavam. Então, foi por isso que eles entenderam tudo errado. Não havia entendimento nele que o Messias, de repente, eles esperavam, vamos falar assim, um daqueles tipos, e olha como que tudo já dirigia para Cristo ser um homem pacífico. A palavra fala ali, em Isaías 53, 3, que ele não tinha formosura para que nós não o desejássemos pela beleza física dele. Então, veja bem que ali já dava, assim, nos dá uma direção de uma aparência. Talvez Cristo, o homem Jesus, não fosse bonito. Cristo, sim, no esplendor da glória dele. Mas talvez Jesus, como homem, ele não fosse de uma beleza física. Então, veja bem que quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, olha como que nós somos, irmão. O homem era um profeta, né, que tinha uma intimidade com Deus muito grande. Mas quando chegou lá, e Jessé já apresentou quem? Logo o primogênito, guarda-roupa, né, daqueles de 1,90 m por 1,5 m, vamos falar assim, homem de guerra, homem experimentado na guerra, era o filho mais velho, e caiu do cavalo. E a gente vê, pela palavra, então, que o homem Jesus já tinha lá em Davi uma pré-figuração de Jesus. Ao invés de vir o primogênito de Jessé, um guarda-roupa, homem de guerra experimentado, eis que nasce um menino que vai se preparando de uma sabedoria, de uma inteligência fora do comum, porque com 12 anos de idade ele disputava ou discutia a palavra com os escribas e os fariseus e perdiam para ele. Então veja bem que passa por todos os filhos de Jessé e vai buscar quem? Aquele que menos era favorecido, aquele que era o improvável.
Então veja bem que Davi foi o improvável da família. E eles esperavam então o Messias o quê? Robusto, fortão, homem de guerra. Por que eles preferiram que soltasse Barrabás do que Cristo? Porque Cristo era um derrotado, apanhou, né? Já estava todo machucado, já tinha apanhado. Então veja bem, ou melhor, pelo menos estava preso. Então veja bem que Barrabás não, Barrabás era um brigão, que brigava, batia, fortão. Então vê onde que estava a cabeça daqueles homens, apesar de conhecer toda a escritura, de Gênesis até, né, onde termina ali em Malaquias o Velho Testamento, e eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Por quê? Porque na mente deles, eles esperavam um homem de guerra, e não um homem que não tinha formosura. Eles não entenderam que era um reinado, que já tinha nascido o rei, como nos fala a palavra, já tinha nascido o rei desde a sua, vamos falar assim, desde o momento em que ele foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, né? Então veja que ele já era rei. Quando ele era um embrião, ele já era rei. Quando ele fecundou o óvulo, ele já era rei. Ele já era filho de Deus ali, naquele momento. Então, amados, veja o tamanho da grandeza de Cristo. Veja o tamanho, hoje muitas vezes o nome de Jesus, o Jesus é usado de maneira assim, até banal. E olha o quanto Deus estava trabalhando em tudo isso daí. Olha o quanto Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, estava aí trabalhando diligentemente para que o Salvador do mundo viesse. Amém? Ao entrarem na casa, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Eu estou pulando aqui. No 10. Para 11. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram diante deles o presente de ouro, incenso e mirra. Eles adoraram a Cristo e não a Maria. Veja bem, eles estiveram lá para adorar o rei. A palavra deixa isso muito claro. Eles estiveram lá para adorar o rei. Quase 2 anos depois, seus pais não estavam na estrebaria, mas em sua casa em Nazaré. Então veja bem, ó, o que o versículo fala para nós? Ao entrarem em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram diante deles. Então, amados, veja bem que é muito diferente das histórias que nós crescemos ouvindo. Eu quero até fazer um parênteses aqui e entrar num assunto, meus irmãos, que é muito delicado, mas é necessário porque é a Bíblia. Veja bem que no final do ano, dia 25 de dezembro, nós comemoramos, né, ou comemora-se o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Veja bem que a Bíblia não dá nenhum parâmetro, nada, data nenhuma de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Então, se nós formos aprofundar nisso, existe corrente teológica que acha que foi no final de abril para começo de maio, e uma que pode ser que mais se aproximou, que deve ser no começo de outubro. De que forma foi chegado observando o clima? Pelo texto, que o texto fala, observando o clima, observando, veja bem, todo o entorno do acontecimento do nome de Jesus Cristo. Então, veja bem que hoje, até a igreja evangélica entrou na comemoração, entrou ferrenha na comemoração do Natal. Amados, veja bem que pela palavra não dá esse parâmetro para nós esse dia 25 de dezembro. Não dá esse parâmetro nem como se monta o presépio, porque o presépio, voltando a falar disso, monta-se ali com os animaizinhos, com Jesus na estrebaria. E eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, acompanhada de outras, que a direção que aponta é que pode ser que os reis magos chegaram, né,
até praticamente depois que Jesus foi apresentado no templo. Depois que foi apresentado no templo. Nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos começar a ir entendendo isso. Eu não quero entrar aqui em questões loucas, mas o que nós precisamos muitas vezes é tomar cuidado que nós comemoramos datas heréticas. É que nós entramos pelo caminho do paganismo. É muito bonito, existe toda uma comoção, né? Eu tenho até uma versão aqui que é escrita pela igreja, né, evangélica e tudo mais, uma tradução mais nova, mais recente, faz todo um estudo a respeito de que o menino Jesus nasceu no Natal. Eu estudo isso há 20 anos e tenho estudos aqui em casa que mostram que não é verdade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Nós comemoramos a data, tudo bem, é muito difícil. Eu falo, mas é muito difícil, porque temos criança, temos já todo algo no coração que vem desde da infância, né? Mas existe algo muito sério. Na realidade, o que é realmente o dia 25 de dezembro é o dia do sol. É o tempo, nós estamos nesse período aqui, nós estamos agora no dia mais curto. Como é o dia mais curto? O dia mais curto escurece mais cedo, né? Tem época que eu fico trabalhando aqui, o sol está clareando meu portão até quase 7 horas da noite. Quando tinha horário de verão, então, dava até desespero. Agora, quando é 5h30, aqui já está escuro. É uma época... Agora, até quando? Até dia 24, que é comemorado pelo catolicismo o dia de São João. Dali para frente, os dias começam a ficar compridos de novo, ou seja, o sol começa a se pôr mais tarde. Até o ápice dele é no dia 25 de dezembro. Então, o que é perigoso é tomar cuidado de não estar se comemorando o dia do sol, do solstício, que são adoradores do sol. Então, há necessidade de buscar muita sabedoria no Espírito Santo a respeito disso. Em oração, em busca pela palavra, em estudos da palavra. Não apenas, veja bem, fazer um estudo da leitura em si, mas, de repente, há necessidade de buscar alguma coisa até na história. Né? Até na história. Por quê? Provavelmente, pastor, quando tiver aí, eu quero ver se eu levo um estudo que eu tenho aqui para a gente sentar e discutir isso aí, vamos falar assim, aí pessoalmente, para a gente vir entender melhor esse parêntese que eu fiz. Então, veja bem, que por estudos feitos por teólogos, por uma corrente teológica, o que mais se aproximou pelo clima, pelos acontecimentos, pelo fato do tempo ali, né, é que o nascimento de Jesus, que não houve nenhum registro. Por que o Espírito Santo, então, não registrou o dia exato do nascimento de Jesus? Ele poderia ter feito isso, não é? Foi importante o nascimento de Jesus para nós? Foi importante. Se ele não tivesse nascido, onde nós estávamos? Condenados, destituídos da glória de Deus, não seríamos filhos de Deus. Mas a importância para nós, os crentes, que cremos na palavra de Deus, que procuramos viver por ela, é a morte e ressurreição de Cristo. Não que não tenha importância o nascimento. Por que vamos falar assim, após essa passagem aqui, nesse capítulo 2, quase que não vai se falando mais nada de Jesus. Depois tem a aparição de Jesus com 12 anos de idade. Depois some. Jesus desapareceu da palavra como homem. Não se fala nada da juventude dele. Eis que surge Jesus aos 30 anos de idade. E Jesus viveu uma vida depois comum, como carpinteiro, como filho do Zé Carpinteiro. Até por isso, vamos falar assim, que da terra que ele cresceu lá, ele falou que o profeta não tinha honra na sua casa. Lá ele não conseguiu fazer grandes milagres. Por quê? Esse é o Jesus, o filho do Zé Carpinteiro. Ele é carpinteiro também. Então, veja bem que
onde foi, né? Não houve milagre porque não havia crédito. Aonde que foi o ênfase, então, de Jesus Cristo? A morte e ressurreição. Isso que importa para nós. O nascimento não importa? Importa. Se não tivesse nascido, não tinha acontecido nada. Era uma humanidade todinha a caminho do inferno. Essa aqui é a realidade. Agora, Jesus precisou nascer, lógico, porque ele tinha que nascer como homem. Senão, não teria como fazer o sacrifício. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, a importância dele, eu quero frisar bem aqui, para nós, é a morte e a ressurreição de Cristo. Foi nesse momento que trouxe salvação. Foi aí que ele pisou na cabeça da serpente, que foi prometido lá em Gênesis. Por quê? Quando ele morreu, o diabo deve ter pensado, bom, ganhei, acabou, agora Jesus já era. Foi aí que começou tudo, na verdade. Por quê? Jesus, ele veio, então, pregando um evangelho que era admirável. E é o evangelho que está para nós. Ele pregava com com poder, com sabedoria. O povo via que era tudo diferente do que aqueles fariseus ofereciam. Então, veja bem que é isso que eu quero deixar claro aqui. Para nós, é a morte e ressurreição. Mas como é que ele, se eu não tivesse nascido, eu não tinha morrido? Sim, veja bem, eu nasci no mundo, vivi no mundo por 35 anos. Eu creio que todos que estão aqui hoje, nesse grupo, nascemos no mundo. E Deus trabalhou na nossa vida. Jesus não, Jesus teve que nascer da forma que nasceu para ser puro, para poder fazer o sacrifício. Então havia um propósito. Veja bem o que eu quero. Deus é tão perfeito na sua infinita santidade e sabedoria que ele já tinha, antes da fundação do mundo, esse momento aqui que nós estamos aqui falando da palavra de Deus pela boca dessa mula. Né? Que eu sempre me coloco, eu quero ser a mula de Balaão, porque a mula nesse momento foi mais sábio do que o profeta do mundo. Ele era um profeta do mundo. Então veja bem que é preferível ser a mula que teve a visão do anjo da morte querendo matar o profeta, né? Que ele estava em desobediência, do que ser o próprio Balaão, que depois morreu, porque o negócio dele era igual muitos que estão se apresentando como profeta hoje e se fazendo como se fosse de Deus, mas interessado em dinheiro. Então, amados, veja bem que a coisa é muito, mas muito mais profunda do que nós simplesmente pegarmos a Bíblia, às vezes, e fazermos uma leitura que nem um jornal. Então, eu louvo a Deus pela visão, pastor, que Deus tem dado para o senhor de fazer estudos dessa forma. Para mim, isso é mais gostoso do que eu estar participando de um churrasco. É mais gostoso do que estar comendo a comida que eu mais gosto. Vou ser sincero, senhor. Eu amo, tem minha esposa de prova aqui, o Leandro, aí, que me conhece há algum tempo. Eu amo fazer isso que estou fazendo aqui. Por quê? Porque aqui nós estamos falando do céu, nós estamos falando de Deus, do nosso Rei, do nosso Salvador, do reino de Deus. É a coisa mais deliciosa que existe. Amém? Alguma pergunta? Até aí tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí, tá aqui. O Leandro tinha sumido, mas mudou a tela para nós. Amém? Posso continuar? Alguma pergunta? Gente, não se acanhe em perguntar, não, tá? Se a gente souber, responde hoje. Se não souber, a gente pesquisa e responde numa outra oportunidade. Então, vamos para... Até aí, tudo bem? Posso ir para frente? Está sem som. Pode seguir, pastor. Amém. 12. E sendo advertidos por revelação, é o 12, tá? 2:12. E sendo advertidos por revelação de Deus em sonho para que não voltassem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. A diversidade da revelação. O trabalho da estrela cessou. Então veja bem que a estrela tinha um trabalho. Era mostrar o caminho, né? Abrir o caminho para os reis magos. A gente conhece um homem que abriu o caminho, né? Veja bem, houve um homem que abriu o caminho para Jesus. Aqui a estrela abriu o caminho para os reis magos para ir visitar Jesus. Então chegou o momento que
a partir do momento que eles acharam o lugar, cessou, então, o trabalho da estrela. Amados, eu levei mais de 20 anos para compreender, eu quero antecipar aqui, porque nós vamos chegar lá, mas eu quero antecipar aqui. Eu levei mais de 20 anos para compreender aquele momento em que João Batista, e eu acho que ele também demorou, que ele foi aprisionado, que ele foi preso, e que Jesus começou a pregar no lugar dele. E pode ver que começou a pregar do mesmo jeito. Né? Arrependei-vos, que é chegado a vós. Um falava o reino de Deus, o outro falava o reino do céu. E resumindo tudo, é a mesma coisa. Mas João Batista, em um certo momento, fala assim, manda lá um dos discípulos, vai perguntar se ele era o Messias ou se eu devo esperar outro. Olha que coisa louca. O homem viu o Espírito descer em forma de pomba, ouviu Deus falar com Jesus. Olha o ser humano como que é frágil, irmãos. Olha se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Jesus falou para ele, olha, diga para ele que o coxo anda, o cego vê, o surdo ouve, né? Demorei 20 anos para entender. Por incrível que pareça, outro dia eu estava assistindo os historiadores na History falar sobre isso, e aí que me caiu em ficha, o Espírito Santo falou para mim, falou, filho, é que ele não compreendeu que o trabalho dele tinha cessado. Ele cumpriu a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé. Ali ele deu uma vacilada na fé, mas veja bem, é natural do ser humano. Então, era aquela resposta daquele dia que eu fiz por irmão Josildo. Imagina se fosse pelo nosso merecimento ou pela nossa fé, se não fosse dom de Deus a nossa salvação, João Batista estava frito, porque logo depois disso ele foi decapitado. É que encerrou o trabalho da estrela. Ele foi a estrela, a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Nós somos as que clamamos no deserto. Quando vamos para a verdadeira palavra, nós somos a voz que clamamos no deserto, preparando a vinda do Senhor para o arrebatamento da igreja. Olha que coisa linda. Quando ele vier e arrebatar a igreja, cessou o nosso trabalho na terra. Enquanto tivermos aqui, tem luta, amém? Então, veja bem, o trabalho da estrela cessou. Agora, a revelação veio de uma outra forma. Deus não se limita nunca. Sempre tem outro caminho melhor. Então, veja que ele fala, você não vai para esse caminho que vai encontrar Herodes, não. Sabe o que corria o risco? Assim que eles informassem Herodes, podia até ser que Herodes matassem eles, para que eles não levassem nenhuma informação. Veja bem, o país deles de volta, que havia nascido o rei dos judeus, o salvador do mundo, né? Uma criança que nasceu rei. Então, você vê que Deus dá uma nova revelação aí e muda o caminho deles. Até aí, tudo bem? Então, vamos em frente. Mateus 16. Então, Herodes, quando viu que foi iludido pelos astrólogos, irou-se muito e mandou matar todos os meninos menores de 2 anos que havia em Belém, e em todos os seus arredores, conforme o tempo que havia inquirido os astrólogos. Então, veja bem, ó, os reis chegaram aqui, essa versão, esse estudo, essa Bíblia estudo que eu tenho, ela afirma categoricamente, olha, os reis chegaram 2 anos depois que Jesus havia nascido, José e Maria já haviam feito a celebração da apresentação e da circuncisão em Jerusalém, e já moravam em Nazaré. Amados, quando comecei a estudar esse texto aqui e fui para essa palavra, para essa Bíblia, eu também entrei e fiquei meio, por quê? Porque a gente acostumou mais de 20 anos entendendo que os reis magos chegaram naquele momento que Jesus estava na estrebaria, e não é. Pela palavra ali, a gente até faz essa, né, essa alusão, vamos falar assim, até porque trouxemos da infância, do aprendizado que tivemos na infância. Mas essa palavra aqui, essa Bíblia, ela afirma categoricamente que Jesus foi visitado pelos reis magos depois que ele já morava, então, em Nazaré. Porque lá no final, o que fala? Ele foi chamado o quê? Nazareno.
Então, um texto complementar, comparativo aqui, em Jeremias 31:15, diz assim, ó: assim diz o Senhor Jeová, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo pranto. É Raquel, ovelha, que lamenta por seus filhos e não quer ser consolada por causa dos seus filhos, pois já não existem. Então, veja bem, que foi Jeremias, em 31:15, né? No capítulo 31, versículo 15, que profetizou a respeito desse momento tão lamentável, né? Desse momento tão difícil ali para eles. Por quê? Herodes buscava matar, então, Jesus, né? O menino Jesus, ali já com 2 anos de idade. Então, veja bem que Deus tinha dado o livramento. Mateus 2,17. Então se cumprindo o que fora dito pelo profeta Jeremias, né, que nós acabamos de ver. E em Ramá, morro, ouviu-se uma voz de lamentação e grande pranto. É o 18. Raquel, ovelha, chorava por seus filhos e recusava ser consolada porque eles pereceram. Mateus 2,13. Aqui é um texto complementar comparativo. E depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Estreitos duplicado. Egito quer dizer estreitos duplicado. E permanece ali até que eu te diga, porque Herodes irá procurar o menino para matá-lo. Então veja bem que Herodes estava aí já, né, caçando o menino para matar. 14. Despertando ele, tomou ainda de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Deixa eu só fazer aqui uma leitura. A tentativa de Herodes de matar Jesus é um método adotado por Deus de proteção. O método adotado por Deus de proteção ao menino revela várias verdades a respeito de como Deus agiu ou guia e protege o seu povo. Então veja bem que quando nós temos aquele famoso versículo de Romanos 8:28, e todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina se José conhecesse esse versículo nesse momento. Jesus era quem? Filho de Deus, né? José era o pai legal dele. Então veja bem, por que Deus precisou mandar fazer o menino embora para o Egito? Pô, Deus era Deus. Por que Deus simplesmente não matou Herodes? Porque não é assim que Deus trabalha. Porque na nossa caminhada, irmãos, tem provações, e tem provações sérias. Vê que aqui Jesus ainda era criança. Jesus era uma criança aí de aproximadamente 2 anos de idade. E teve que fugir para o Egito, sendo filho de Deus. Então, olha o método que Deus adotou. É que Deus simplesmente é justo. Deus não é injusto com ninguém, Ele é santo. A santidade de Deus é tão santa, amado, que Deus, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus seja injusto em qualquer circunstância. Não há um julgamento feito por Deus que haja falha. Não há nenhum julgamento feito por Deus, veja bem, que favoreça aquele que está errado. A não ser na questão do perdão, é diferente. Mas aqui, imagina se nós, na nossa natureza humana, fôssemos Deus. Aí o cara está ameaçando seu filho, você tem mais poder do que ele. O que você mandava fazer? Eu mato Herodes, está resolvido o problema. Não é verdade? Nós, na nossa natureza humana, não é isso que faríamos? Mas Deus não. Por quê? Que Deus não poderia fazer isso. Já pensou o diabo falar para Deus, o senhor matou Herodes só para dar uma forcinha para o seu filho, né? Então o senhor não está sendo justo. O diabo já é condenado, mesmo então se ele falar ou não falar, não vai resolver. Então você imagina, mas não. Veja que a santidade de Deus, irmão, a glória de Deus é tão indescritível, é tão inefável, é tão sem compreensão humana, né? Como eu disse a respeito daquele dia, os anjos que estão lá servindo na presença de Deus. Cobre o pé, cobre o rosto, né? E com outras 2 asas eles voam. Por quê?
são os serafins. Por quê? Tamanha é a glória, tamanha é a santidade de Deus. Deus não ia cometer um erro. Então, o que Deus fez? Apareceu lá para José, falou, José, ó, pega o menino, pega a sua esposa e dá a linha lá para o Egito, porque a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. Então, olha Deus trabalhando. Vou falar aqui na nossa linguagem, que fica de fácil compreensão. Então, veja bem, Deus não protegeu José e Maria e o menino sem a cooperação deles. Olha bem, a importância da obediência nossa quando há uma ordem de Deus, quando há uma direção de Deus. Olha só, Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. A proteção dependia da obediência à orientação divina, que neste caso envolvia fugir do país. Então veja bem, Deus vai em divina revelação e fala lá para José, José, pega a Maria e seu filho e foge para o Egito. José fala, acho que é coisa da minha cabeça, né? Ah, não vou não, ir daqui no Egito, nossa, botar minha esposa e uma criança em cima de um jumento para andar daqui no Egito, isso é loucura, isso é coisa da minha cabeça, acha? Estou ficando maluco. Quantas vezes fizemos isso já? Eu fiz um monte de vezes, entendeu? Então veja bem, quantos erros, mas ali o negócio era sério. A proteção de Deus na nossa vida, o nosso caminhar, nós temos que ter muita atenção nessas divinas revelações que hoje, para nós, na grande maioria dela, vem apenas pela voz do Espírito Santo, aquela voz doce, aquela voz suave, que sugere, que fala para nós, ó, vai e faz tal coisa. Sabe, você sai com o carro, aí você já traça o seu caminho. Quantas vezes fiz isso? De repente, eu chego em certo lugar e resolvo, de repente, assim, vira aqui. Você vira. Deus está te dando um livramento, de um acidente, depois um assalto, depois é terrível. Aí você fala, não vou aqui não, vou continuar aqui mesmo. Lá na frente vai ter um traseiro de um caminhão esperando. Amados, uma vez, aconteceu um negócio tão lindo comigo, eu saí aqui da minha casa e ia congregar a 4,5 km daqui. Nessa época eu era da igreja do Evangelho Quadrangular. E eu estava atrasado. E aquele dia, eu estava de cooperador na porta. E chegou numa rua, a rua chama Assis Brasil, e eu queria passar de um caminhão de tudo quanto é jeito, e não tinha como. Eu saía da traseira, tinha um carro vindo de frente. Eu andei aí umas 5 quadras desse jeito. Aí o caminhão virou para um lado, eu já virei para o outro, já cortei um quarteirão, e cheguei na igreja. Aí foi um irmão de fora pregar lá. Ele não me conhecia, nem eu conhecia ele. Aí esse irmão está pregando, depois ele fala assim, sabe aquele momento assim que você está vindo para a igreja e está doido para sair da traseira do caminhão, mas toda hora tem um carro de frente, e aí você corta caminho e vai para cá e vai para lá? Então, é que Deus queria que você viesse lá na traseira do caminhão devagar, para não acontecer nenhum acidente com você. E como não aconteceu nenhum acidente com você, ele deu um livramento que você nem sabe. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Entendeu? É dessa forma que Deus trabalha, mas na maioria das vezes, aqui está falando que é necessário que nós, é com a cooperação nossa, é dando um ouvido para o que Deus está falando e obedecer. Imagina que maravilha se Adão não tivesse comido aquela fruta. Que coisa linda. Não tinha problema nenhum, né? Estava tudo lá no céu, tudo lá no paraíso, né? Vivendo numa boa. Mas não vamos condenar, não, porque se nós tivesse lá ia fazer pior. Vamos em frente. Então envolvia fugir do país. Deus pode permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossa vida, para o cumprimento de propósitos seus. No sentido literal, Cristo começou a sua vida como refugiado estrangeiro noutro país. E para nossa compreensão limitada, parecia mais fácil Deus afastar, ou seja, matar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito com todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Imagina, irmãos, naquele lado lá o trem deve ser quente pra caramba. A maior parte dos caminhos são desertos. Mãe com um filho pequeno, em cima do lombo de um jumento,
o pai andando, puxando esse jumento. Ele teve que levar roupa, provavelmente, teve que levar alimento para o caminho. Não era um jumento só, né? Mas veja bem, olha o tamanho da luta que foi isso. Hoje a gente pega o carro e viaja, toma um avião e chega rapidinho, mas era em cima do ombro de jumento. Olha como começou a vida de Jesus. Aí quando a palavra fala assim, que ele foi experimentado em tudo, foi provado em tudo, vem uma aprovaçãozinha, a gente, vou desistir, não quero mais caminhar com Jesus. Hoje está desse jeito. A igreja está tão fraquinha hoje, a igreja está tão sem conhecimento da palavra, há tantos louvores que só é vitória, 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 que está tirando a verdade do evangelho do coração, até de crente velho já. Até eu passei por uma situação há pouco tempo, cheguei a pensar em desistir. Não tem vergonha de falar, não. Um dos maiores homens da Bíblia lutou com 850 profetas de Baal. Se sou profeta de Deus. Olha o que esse homem falou, irmãos. A oração que esse homem fez. Esse homem tem que ter uma convicção vamos falar assim, da comunhão dele com Deus. Se sou profeta de Deus, falo segundo a tua palavra, desça fogo do céu. E desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, tudo, o altar molhado, jogou um monte de balde de água ali, e veio, e o fogo lambeu até a água que estava no rio, que foi feita em volta, até a terra do chão, lá onde estava o altar, ficou seca. E depois uma infeliz de uma rainha, né, que era cão em vida, simplesmente falou, vou mandar te matar, eu vou te matar. O homem amoleceu, deitou embaixo de um zimbro, eu não quero mais, senhor, pode matar eu, senhor, porque eu não quero mais caminhar. E Deus, na sua infinita misericórdia, falou assim, Francisco, vamos, levanta, come, vai que tem ainda 40 dias para caminhar. Então, veja bem, a caminhada é longa, irmãos, cheia de provação. Né? Não vai assustar não, irmão Franklin. Não assusta não que o irmão está chegando para Jesus agora, viu? Melhor decisão da tua vida. Tirou você do caminho da destruição para o caminho da glória. Mas não assusta não. Almir, não assusta não. Veja bem, que a palavra diz para nós que essas momentâneas tribulações não tem comparação com o tamanho da glória que está preparada para nós no céu. Então, caminhar com Jesus não é mudar de religião. Caminhar com Jesus é uma mudança completa do estilo de vida. É sair com o pé que está colocado no mundo, ou seja, caminho do inferno, converter. Eu vou convergir para um outro caminho que me coloca no caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Mas não vamos nos iludir, meus irmãos. Eu tenho muitas vezes até preocupação de falar, porque eu sei que tem irmãos aí como o Frank é novo convertido, mas a verdade do evangelho tem que ser dita, porque ela tem que ser compreendida. Caminhar com Jesus, como eu falei, não é caminho de pétalas de rosa. Muitas vezes vamos ser envolvidos por espinhos que vai nos ferir, que vai nos machucar, numa grande maioria das vezes dentro da nossa própria casa, o pastor Assis sabe o que eu estou falando, dentro da própria igreja, onde às vezes estamos congregando, e eu creio que, glória a Deus, nesta igreja, nessa denominação, nós não vamos ter perseguição, porque eu sei o tamanho do trabalho que Deus fez no coração do nosso pastor, né? Nosso pastor presidente. Eu conheci numa outra época, eu fui um instrumento de Deus, né? Também na vida dele, glorifico a Deus por isso, apenas instrumento, irmão, foi apenas a mula de palavra, mas glorifico a Deus porque eu quero ser mula até morrer. Aliás, eu já pedi para Deus que eu quero morrer pregando a palavra. Em cima de um púlpito, eu acabar de pregar e falar, irmãos, fui, estou na glória, vocês se virem aí, termina o trabalho de vocês. Então, amados, eu quero aqui mostrar dessa forma, na realidade, na verdade, Jesus começou a ter dificuldade cedo, como nenê de 2 anos de idade. Veja bem, que teve que fugir para o Egito. Então, quando Deus tem um propósito para cumprir, pode ter certeza de uma coisa, Deus não alivia. Você vai passar por onde tiver que passar. Porém, nunca
jamais, de forma nenhuma, Deus vai te desamparar. De forma nenhuma, Deus vai te desamparar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre tudo o que ele promete. Tem um louvor até que fala, né? Que você não vai morrer, porém, quem tem promessa de Deus não morre. Também está a levita aqui do meu lado, graças a Deus, vai me auxiliando aqui. Veja bem, quem tem promessa de Deus não morre. Não creia nisso, que não é verdade. Certo? Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Está começando de uma outra forma a se cumprir. Ela já vinha se cumprir de uma forma, está começando de uma outra forma a se cumprir. Amados, se eu pegar o carro, sair daqui agora para ir até Campinas, que dá aí uns 45 minutos, indo em velocidade normal daqui, e eu for que nem louco, provavelmente eu morro no meio do caminho, porque eu estou tentando Deus. Então, quem tem promessa não morre se for obediente. Se José não tivesse pego Maria e tivesse ido para o Egito, o que teria acontecido com Jesus? Ia morrer. Ah, mas Deus ia deixar? Não, Deus não deixou, mandou para o Egito. Porém, não aliviou a barra, mas teve que ter a cooperação, ou seja, a obediência do pai do menino. Então, veja bem que Deus soube escolher. Né? Nós não adoramos Maria, mas ela tem um fator importante. Uma mulher que obedeceu quando o anjo Gabriel falou com ela. José obedeceu quando casou com ela, porque ele já estava pensando em dar linha, como nós vimos, né? E aqui, então, ele obedeceu para ir embora para o Egito. Por quê? Porque senão o menino estava correndo o risco de ser morto. E sabe qual é o problema? A responsabilidade dele não era de Jesus. A responsabilidade era do pai legal dele. Era do pai que registrou ele. Então Deus escolheu José porque era um homem obediente. E muitas vezes ele escolhe até sabendo que é desobediente. Mas passa cada situação, irmãos. Ele quebra, ele moe, ele pega o vasinho, faz o vasinho virar pó. Vocês estão vendo um aqui. Faz o vasinho virar pó. Depois ele joga água, faz barro de novo e faz formar o... Aí quando tiver defeito, ele quebra de novo. Até aprender a descansar nele, a ter obediência. Às vezes quebra o pé do camarada, né? Para ter obediência. Então, veja bem, é dessa forma que Deus trabalha. Nós não podemos entrar por um evangelho que está sendo pregado hoje e Jesus virou nosso empregado. Ele virou banco eletrônico, caixa eletrônico, ele virou empregado. A maioria dos louvores, se depois chegar no vídeo e alguém não gostar, eu estou um pouco preocupado. Veja bem, a maioria dos louvores hoje, eles são antropocêntricos. Ele é para massagear o nosso ego. Ele não é mais teocêntrico. A grande maioria não é. Tem os levitas de Deus que estão aí cantando. Mas tem um monte que está cantando para ganhar dinheiro, então o que eles fazem? Então eles arrumam um louvor que massageia o ego do crente. Aí o crente, ele deixa de ser crente, ele perde a visão da verdade do caminho. Ele não anda mais pelo meio do caminho, ele anda na beirada do caminho. Então quando vem uma prova, ele não aguenta. Por quê? Como é que não tem raiz? Só quem tem raiz vai suportar o que eu suportei. Então, só quem tem raiz vai suportar o que eu suportei. Então, veja bem, Deus, ele não fica molhando na plantinha. Ele planta o camarada e a raiz do camarada tem que buscar água lá no lençol freático. Sabe por quê? Porque daí as raízes dele vai aprofundar tanto que pode vir o vento que for. É igual a palmeira, meus irmãos. Você já viu o vento arrancar palmeira? Ela dobra. Mas dobra até encostar até a ponta da palmeira no chão. Assim, não a pontinha da folha, a ponta dela no chão. Assim. O vento passou, ela está lá de novo, em pé. Por quê? Ela tem raiz. Então, para ser crente de verdade, tem que ter raiz. Deus promete ministérios na nossa vida, né? Mas Ele vai fazer você formar raiz. Pode ter certeza, você vai passar por onde tiver que passar. Se tiver até que morrer, você morre e ele te ressuscita de novo. Esse é o nosso Deus. Agora, se quiser aliviar um pouco toda essa pressão, tem obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Então está aqui o modelo, Jesus. Veja que Jesus é um modelo em tudo. Vamos dar sequência.
Deixa eu ver se tem mais algum lá. Mesmo depois da solução de um problema difícil, ou seja, de passar por uma prova, se for reprovado, lá na frente vai passar de novo, tá? Tem experiência disso. Falo com conhecimento de causa. Naquilo que nós passamos prova e fomos aprovados, nunca mais você vai ser aprovado naquilo. Por quê? Porque você já foi aprovado. É igualzinho a escola do mundo, a escola da terra aqui para nós. Não é a mesma coisa? Chegou no final do ano, você faz uma prova. Passou? Se não passou, volta para estudar tudo de novo. É a mesma coisa. Quem inventou isso foi Deus, não foi o homem, não, tá? Então, a prova tem que ser aprovado. Ou é aprovado, passa de novo. Agora, quando é aprovado, segue em frente. Aí vem outra situação, outra dificuldade. Para quê? Para ser aprovado nela também. E às vezes a gente patina, sabe? Fica repetindo de ano. Às vezes a gente chega em 61 anos e ainda tem que aprender. Entendeu? Então é dessa forma a coisa. Amado, tem coisa que a gente bate tanto a cabeça por coisa simples. Às vezes, sabe o que Deus quer? Que você não faça nada. Simplesmente sai do lugar que você está. Simplesmente entra no descanso. Aí ele fala, bom, agora que ele cruzou o braço, eu vou trabalhar. Muitas vezes nós queremos sair de circunstância. Eu costumava falar assim com o irmão, que era filho meu na fé, já está na glória que o Senhor já combateu o bom combate, né? Eu pegava assim uma bolsa e colocava na mão dele, e falava assim, ó, nós somos assim, nós pegamos uma bolsa, que eu vou fazer aqui com a irmã Neide, né? A irmã Neide agora é a solução dos meus problemas. Então, tá aqui todos os meus problemas, tá aqui, ó. Então, eu estou entregando meus problemas para a irmã Neide, igual eu faço com Deus. Mas olha aqui aonde que eu estou segurando. Né? Estou confiando em Deus. Não estou. Passou 3 dias, ele vai resolver daqui a 1 ano. Passou 3 dias. Olha, Deus, o senhor não foi capaz de resolver, não. O senhor não tem tanto poder assim. Competência do senhor não é o que eu estou falando para ele. Eu tomei a bolsa da mão dele. Mas por quê? Porque eu quero em 3 dias. Ele fala, não, você vai ter que caminhar. Daqui a 1 ano você vai aprender. Daqui a 1 ano, eu já sei que se daqui a 1 ano você entendeu o que eu estou fazendo, daí eu te aprovo. Aí 3 dias, aí a situação fica ali. 1 ano desempregado, irmãos. Um dia eu falei assim, padrão, hoje o senhor tem que dar uma resposta para mim, porque hoje eu não aceito mais. Hoje eu quero uma resposta. Ele deu. Ali depois, resumindo tudo, ele falou assim, a sua casa é o seu calabouço. Então fica quietinho aí que eu estou te sustentando. Não atrasou aluguel, não faltou comida na sua mesa. Vou dar um testemunho bem rapidinho para a gente seguir em frente. Eu falava assim para minha esposa, nossa, amor, que vontade de comer um bacalhau. Bacalhau custava R$ 70 o quilo. Ela trabalhando, vendendo bijuteria, vendendo batom, eu comprando pela internet e ela vendendo bijuteria com o irmão meu, para poder, e eu em casa, arrumando cozinha, né, limpando casa, cuidando do filhote. Então, veja bem, levava para a escola, ia buscar, ia levar para o trabalho, buscar e ficava em casa. Chorava de vergonha. Aí o dia que eu fui buscar de Deus, ele falou assim, então, é o seu calabouço, fica aí quietinho. Quando chegar o dia, eu tiro você daí. Foi 1 ano. Aí Deus tirou. Entendeu? Então, é a forma de Deus trabalhar. Deus não deixou faltar nada. O foco centro no meu descanso, nem ansiedade você tem. É obediência, é uma forma de obediência. Entrar no descanso que nós vimos naquele dia. Entrar no descanso. Então, veja bem, ou seja, nós sofremos por ser desobedientes. Essa que é a verdade. Então, quando nós obedecemos, nós temos uma vida melhor. Deixa que ele faz. Ele é todo poderoso, criador do céu, da terra, até o que está embaixo da terra. Ele que criou tudo. Então, se ele é poderoso para ter criado nós, ele é poderoso para consertar com quebra, é poderoso para alimentar, é poderoso para fazer tudo. Agora, os livramentos, às vezes, tem que ter cooperação deles. Ou na maioria das vezes, porque Jesus podia ter morrido se José não tivesse ido com ele. Qual?
Não, aqui eu fiz um texto complementar para aquilo. Então vamos lá. E despertando-se, tomou ainda de noite o menino e sua mãe foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta Isaías, como nós vimos, do Egito, chamei o meu filho. Dois 2:15. O 2:15, eu quero ir aqui, meus irmãos, com Mateus 2:19. Mas depois da morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor manifestou em sonho a José no Egito. Com alguns, veja bem, Deus fala cara a cara. Tem gente que não acredita nem que Deus fala em sonho, meus irmãos. Mas é verdade, Deus fala em sonho, a prova está aqui. Com Moisés, Deus falava cara a cara. E a intimidade era tanta, né? Que ele subia no monte lá e Deus falava cara a cara, ficou 40 dias lá. Com a gente, ainda ele fala em sonho. Fala em sonho, fala no nosso coração, usa pessoas para falar, né? Ou seja, num estudo como esse, numa pregação, então são N formas de Deus falar. Nós temos que prestar atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor, às 24 horas do dia. Outro dia o pastor estava pregando, até eu escrevi assim, Salmo 16:7. Para mim, amor, Salmo 16:7. O senhor estava falando a respeito de Deus falar em sonho, não é isso? Deus falar, acho que foi isso que o pastor estava falando. Até escrevi lá, Salmo 16, versículo 7. Louvarei ao Senhor, me aconselhou, até o meu coração me ensina, até o meu coração ensina de noite. Então veja bem, como é que Deus ensina o nosso coração à noite? Na maioria das vezes é com um sonho. Então veja bem que com Paulo, Deus também falou cara a cara, arrebatou ele em espírito, foi lá e passou as instruções para ele cara a cara. E com nós, na maioria das vezes, ele fala por sonho, fala por pregação, fala por estudo bíblico, né? Fala pelo Espírito Santo ao nosso coração, testificando com o nosso espírito, fala através de um profeta, verdadeiro profeta de Deus. Então, amados, tudo isso é uma questão da nossa observação, Deus falando. Mateus 2:20, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque estão mortos aqueles que procuravam a morte do menino. Então, ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau, príncipe do povo, reinava na Judéia, Arquelau quer dizer príncipe do povo, reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, ele temeu ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para a região da Galiléia, que quer dizer circuito. Nova revelação, José era sensível às visões de Deus e intentou voltar à Galiléia, mas depois da apresentação de Jesus, ele já estava morando em Nazaré. Mas ao ouvir, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, o que é guardado, Nazaré quer dizer, o que é guardado, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, ele será chamado Nazareno. Então, é dessa forma que Jesus se tornou o Nazareno. Amados, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, se alguém quiser questionar alguma coisa, fique à vontade, porque eu não sou o rei da sabedoria, não, irmãos. Eu sou apenas um dom e alguém que estudou e procura estudar. Então, veja bem que é um instrumento usado por Deus, que nem eu falei aquele machado de feno, machado de Phillips, né? Um alicate. Então, veja bem, eu quero que os irmãos fiquem à vontade para perguntar, para falar, para questionar, até para, veja bem, se tiver alguma outra visão da situação, fiquem à vontade para falar.
Amém? Alguma pergunta? Pode ficar à vontade, professor.